Olá, o Câmara Fortaleza Notícias está no ar com prestação de serviços e as informações da Câmara de Fortaleza e do que acontece na cidade durante a semana. Entre janeiro e junho de 2026, o Instituto Dr. José Frota, o IJF, realizou quase 4.500 atendimentos relacionados a acidentes com motociclistas, um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Não é difícil identificar a presença de motociclistas nas ruas de Fortaleza. Cada vez mais, esse meio de transporte ganha espaço na cidade, seja para deslocamentos pessoais ou para o trabalho. Pela agilidade que oferece no trânsito, a motocicleta se tornou uma das principais opções de mobilidade. Mas, junto com a rapidez, também aumentam os riscos de acidentes. Distrações como o uso do celular ao pilotar e a falta de equipamento de segurança utilizado de forma adequada podem resultar em ocorrências graves envolvendo os motociclistas. Destes acidentes, sem dúvida nenhuma, os acidentes motociclísticos são a nossa grande demanda. Só em 2026 nós tivemos aí 4.401 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito. Então, isso representa um aumento de 22% em relação ao ano passado. É um número alarmante que nos preocupa. E o melhor meio de alertar a população são as medidas preventivas. Então, é essencial usar capacete, respeitar as regras de trânsito, se beber não dirija. O Instituto Dr. José Frota divulgou o balanço de atendimentos relacionados a acidentes com motocicletas no ano de 2025 e 2026. No ano passado, o hospital registrou 3.619 atendimentos. Já nesse ano, esse número subiu para 4.401 ocorrências envolvendo motociclistas. O aumento de 22% no mesmo período acende um alerta para a necessidade de mais prudência no trânsito e do respeito às normas de segurança. As consequências podem prejudicar a rotina da vida dos pacientes, que se enquadram como chefes de família, sendo jovens trabalhadores em sua maioria. A maioria das vezes aqui são destinados pacientes mais graves, pacientes vítimas de traumatismo crânioencefálico, pacientes com fraturas expostas, fraturas articulares, que muitas vezes precisam de suporte em unidade de terapia intensiva. Então, na nossa gestão já foram entregues 30 novos leitos, a gente já requalificou, já reformou os outros 60 leitos de UTI. E tudo isso para oferecer um atendimento mais eficiente, com mais qualidade à população de Fortaleza. O superintendente do IJF reforça que o equipamento tem investidos em uma série de melhorias. Entre os avanços estão a ampliação e requalificação de leitos, além do reforço no abastecimento da farmácia, garantindo suporte para a realização de tratamentos de maior complexidade. A gente está trabalhando, a gente aumentou o número de cirurgias, fazendo mutirões, para que esse paciente possa voltar o mais breve possível ao convívio dos seus familiares. Muitas vezes esses acidentes de trânsito são chefes de família, são pessoas jovens do sexo masculino, e isso influencia em toda a rotina familiar. Então a nossa função é oferecer um serviço mais digno, mais célere, mais rápido, para que esse paciente possa voltar às suas atividades laborais. Não custa reforçar, se for utilizar a motocicleta, é fundamental adotar medidas preventivas para reduzir os riscos de acidente. O uso correto do capacete e os demais equipamentos de segurança podem fazer a diferença e ajudar a preservar vidas. Olha, os casos de violência contra crianças e adolescentes cresceram de forma acelerada no Brasil na última década. No estado do Ceará, por exemplo, foram registradas 2.619 denúncias de violência física contra crianças de até 11 anos por meio do Disque 100. Os dados foram divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Diante da gravidade, a SOCEP, que é a Sociedade Cearense de Pediatria, vai lançar uma campanha de combate à violência infantil. A campanha Grito de Alerta, Atenção e Proteção a Crianças e Adolescentes foi lançada em alusão ao Dia do Pediatra. A iniciativa surgiu diante do crescimento de casos de violência infantil no país e também marcou o lançamento do primeiro concurso de jornalismo da SOCEP sobre esse tema. A nossa ideia de incluir na programação da Semana do Pediatra não apenas a parte científica, que nós temos o dever de atualizar, não apenas a parte social, cultural, que nós faremos na próxima quinta, mas aquilo que é da nossa responsabilidade social, de cuidar da criança
e do adolescente desde a primeira infância, desde tenra idade. Dados apresentados durante o lançamento mostram que mais de 685 mil notificações de violência contra crianças e adolescentes foram registradas entre 2020 e 2025. No Ceará, somente os casos de violência física contra crianças de até 11 anos somaram 2.619 denúncias. Não agrida, não bata, porque isso vai se traduzir em um adulto violento. É isso que está acontecendo. E nós, pediatras, temos muita responsabilidade para que as crianças tenham saúde plena. Um dos pontos principais levantados pela Sociedade Cearense de Pediatria é em relação aos sinais passados pela criança. Muitas vezes essa violência começa em casa e cabe aos profissionais e também à família ficar atento a essas comunicações das crianças. Nem sempre deixa uma marca, né? Então a gente não pode esperar a suspeita ou confirmação de violência sexual, especialmente na criança e no adolescente, por causa de achados clássicos, né? Então a gente normalmente faz uma avaliação abrangente, multiprofissional, então uma avaliação médica, uma avaliação social, psicológica, para entender como que está o sofrimento daquela criança, se tem ou não alguma lesão compatível com esse tipo de violência e como que é o contexto social. Então, como que são a vulnerabilidade, quais são as possibilidades de fragilidade ali do cuidado, que possam estar envolvidas nessa possível violência. O levantamento também aponta que os maus-tratos cresceram 14,6%, com destaque para casos de abuso sexual, negligência e violência física. O perfil das vítimas revela que meninas representam a maioria dos casos notificados e que grande parte das agressões é praticada por pessoas do próprio núcleo familiar. Nunca vai fazer uma avaliação focando somente em uma coisa, né? Então a gente vai ver como que a criança tá, vai ver essa vulnerabilidade possível do contexto que ela vive, vai ver possíveis lesões, coletar exames contra doenças sexualmente transmissíveis para tentar fazer confirmação ou descartar se houve alguma infecção, mas o principal é essa abordagem bem completa. Então conversar bem com o adulto de referência que vier acompanhando essa criança, né? A gente evita ficar questionando muito para a criança porque isso acaba traumatizando mais, então a gente tenta buscar informações com quem já tem essas informações, evitando de discutir, pegar informações diretamente com a criança, porque isso pode ser pior para ela. A orientação é que qualquer pessoa suspeita de confirmação de violação dos direitos de crianças e adolescentes seja denunciada. O Disque 100 funciona como um dos principais canais de recebimento de denúncias e encaminhamento de casos para a rede de proteção. Já estão abertas até 9 de agosto as inscrições para um curso gratuito na área de tecnologia. Ao todo são ofertadas 1.700 vagas para moradores aqui do estado do Ceará. Interessados e interessadas em ingressar ou se aperfeiçoar na área da tecnologia. Ariana Vasconcelos tem os detalhes. O Instituto Evaldo Lolde, o IEL, do governo do estado do Ceará, em parceria com a Agência de Desenvolvimento do estado do Ceará, está com vagas abertas, disponibilizando em torno de 1.700 cursos para jovens a partir de 16 anos, sem limite de idade. São vagas na área da inovação e tecnologia e quem vai conversar um pouco mais sobre o projeto e também os cursos oferecidos, prazos de inscrição. Aqui ao meu lado está Mara Milfon, ela é coordenadora acadêmica do projeto. Mara, queria que você começasse falando como é que ficam as inscrições para quem deseja participar desses cursos e quais cursos são esses ofertados para os jovens e adultos aqui do estado. O projeto Geração Tech, ele está na sua 4ª edição, nesse ano de 2026, e nós temos 3 formações, né, diferente das edições anteriores. A gente aumentou a oferta de cursos. Hoje a gente tem desenvolvimento web full stack, inteligência artificial generativa e de engenharia de software full cycle, certo? Cada curso tem as suas especificações. Full stack é para quem realmente quer trabalhar com desenvolvimento de site e aplicações, web e também mobile. Inteligência artificial generativa é o boom do momento, né? Assim, quem não entende, não aprende a mexer e aplicar a inteligência artificial no seu dia a dia de trabalho acaba ficando para trás. E desenvolvimento e engenharia de software é como se fosse um passo 2 do desenvolvimento web full stack, né? A ideia, inclusive, é que ex-alunos das nossas edições anteriores se inscrevam para esse curso e também
pessoas em geral que já tenham conhecimento em programação possam se inscrever no curso de engenharia de software. Nós iniciamos as inscrições na semana passada, dia 20, e elas vão até o dia 22 de agosto. Queria que você falasse, quem tiver interesse em participar, né, quem quiser saber mais, quais são os meios de contato que pode entrar, ter uma rede social que pode pegar essas informações? Todas as informações elas estão sendo divulgadas nas páginas das redes sociais do IEL Ceará. Né, existe um site próprio para inscrição. Lá nesse site, né, o processo seletivo, ele é bem simples, bem didático, tem uma parte de dados pessoais que você faz a inscrição, depois vem uma anamnese, em que a gente faz algumas perguntas, até para saber um pouco sobre o perfil da pessoa, e existem 3 testes que são feitos, né, um teste comportamental para identificar mais perfil, um teste voltado para a informática básica e português instrumental, e para o curso de engenharia de software, especificamente, existe um teste de nível, né, para identificar se a pessoa realmente tem aquele conhecimento em programação. Mara, muito obrigada pela sua participação. Obrigada também. É isso, olha só, né? Informações super motivadoras para os jovens e adultos também, porque não há limite de idade para inscrição nos cursos na área da inovação e tecnologia, que nós sabemos que é uma bagagem imensa, né? Hoje em dia, para quem precisa ingressar no mercado de trabalho, a inovação e tecnologia está sempre agregando ali no currículo do profissional. Então, para mais informações, você pode acessar os meios de contato da IEL Ceará, também através da agência de parceria, né, através da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará. São 1.700 vagas para você que tiver interesse em participar em algum desses cursos. E falta pouco para que o Instituto Catiana Pena volte a receber centenas de crianças e adolescentes no bairro Bom Jardim. A campanha para reformar a sede já arrecadou 75% dos 500 mil necessários, mas ainda busca os R$125 mil finais para concluir a obra e reabrir o espaço, que oferece atividades socioeducativas gratuitas à comunidade. A campanha Um por Todos e Todos pelo ICAP tem como meta arrecadar o valor necessário para a requalificação do prédio. A conclusão da obra depende da captação de recursos restantes. Além de doações financeiras, a campanha também recebe contribuições em materiais e serviços que podem ser utilizados diretamente na reforma. A gente realmente agora está chamando todo mundo, né, para ajudar nessa reforma. Abrimos uma campanha, Um por Todos e Todos pelo ICAP, para que a sociedade, os empresários, amigos, doem, né, recursos financeiros ou materiais, né, tijolo, cimento. Qualquer ajuda é super bem-vinda, porque a gente precisa realmente unir forças, porque as oportunidades e a gente não faz nada só. E eu acredito que esse espaço ganhou a referência que ganhou, porque todo mundo acreditou e todo mundo chegou junto. Então está na hora de chegar junto demais. Atualmente a obra encontra-se em fase de acabamento. É um dos percursos mais complicados de uma reforma. A ideia é angariar recursos para tornar esses espaços multiuso. Aqui onde a gente está será a área de convivência, onde as pessoas, crianças e jovens atendidos, podem se confraternizar e conversar. A ideia também é que todos os espaços tenham mais de uma utilidade, facilitando assim todo esse processo. O Instituto Catiana Pena reforça que todos os recursos arrecadados são destinados exclusivamente à requalificação da sede e que a ampliação dos investimentos é feita com transparência. A expectativa é de concluir a campanha o quanto antes e devolver à comunidade um espaço ainda mais estruturado para promover educação, cultura e cidadania. Se você quiser fazer alguma doação, lá no destaque do Instagram tem todas as informações, Pix, número de conta, para onde esse dinheiro vai. Então a gente tem uma transparência e uma responsabilidade também de mostrar para cada apoiador e cada empresário para onde esse recurso está sendo aplicado. A seguir, TRE Ceará vai disponibilizar 2.600 urnas para pessoas com deficiência votarem nas eleições de 2026 em Fortaleza. E veja também, o Museu das Ilusões chega com experiências que desafiam os sentidos. Todos os dias
mostramos a cidade em movimento, porque a informação precisa chegar na hora certa. Aqui você acompanha as decisões que transformam Fortaleza, com transparência e compromisso. Cuidar da mulher é cuidar de toda a cidade. Histórias, saúde, direitos e empoderamento. Esse é o nosso propósito. Fortaleza é feita por pessoas e nós contamos as histórias que constroem cada bairro, cada comunidade. O debate público ganha voz e ganha vida. Aqui você entende como as políticas acontecem. Mostrando os bastidores e detalhes do trabalho legislativo. Inspirar pessoas transforma trajetórias. E a cada episódio é um convite para acreditar no melhor. O esporte fala a língua do povo. E na nossa tela, emoção, memória e paixão jogam juntos. Conversas leves, boas histórias e gente que faz a diferença. Porque informação também se compartilha. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Informação para viver melhor todos os dias. A cultura nordestina tem voz, tem raiz, tem identidade e aqui ela é valorizada. Somos a TV Câmara Fortaleza. Somos informação, serviço e cidadania. Somos cultura e esporte. Debate e inspiração. Somos histórias que aproximam. Somos gente cuidando da cidade. O número de eleitores com deficiência em Fortaleza já chega a um pouco mais de 26 mil. Para atender a este público, o TRE Ceará vai disponibilizar, no dia 4 de outubro, que é o dia das eleições, nada menos que 2.600 urnas eletrônicas acessíveis. Marta tem dificuldade de locomoção e precisou solicitar a transferência do local de votação para as eleições de 2026. Com uma experiência positiva, ela conseguiu realizar todo o processo de forma prática, sem dificuldades. Agora incentiva outros eleitores a buscarem seus direitos, destacando que a legislação garante às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida condições mais acessíveis para exercer a cidadania. Nós, pessoas com deficiência, temos algumas necessidades específicas. Por exemplo, eu tenho uma experiência positiva com o TRE, eu tive que trocar de sessão, e aí o TRE me perguntou qual era a minha necessidade específica. Eu falei que eu precisava de um local de votação próximo à minha casa, que a sessão fosse no térreo, ou que se a escola tivesse elevador, eu também poderia ir com o elevador. Então o TRE me garantiu que eu vou votar num colégio, que eu vote no térreo. Desde a implantação das urnas eletrônicas em 1996, a Justiça Eleitoral vem ampliando os recursos de acessibilidade para garantir uma votação mais inclusiva. O Braille foi um dos primeiros recursos adotados. Depois vieram a audiodescrição e outras ferramentas de inclusão. As medidas buscam assegurar que todos os cidadãos possam exercer o direito da cidadania e ao voto com autonomia e acessibilidade. Passando pela identificação desse eleitor no cadastro eleitoral, a gente realiza campanhas para que esse eleitor se identifique e para que esses dados sirvam para que a gente planeje as ações de acessibilidade nas eleições, como, por exemplo, a melhoria no quantitativo de sessões com acessibilidade, o fornecimento dos recursos de acessibilidade, como fones de ouvido, por exemplo. Atualmente, o Ceará possui um quantitativo de 98.091 eleitores e eleitoras com deficiências identificadas no cadastro eleitoral distribuído em 5 tipos de deficiência. A deficiência com locomoção, com 30.976 registros, deficiência visual com 19.891, deficiência auditiva com 11.270 registros e entre outras variáveis com 45.036 registros. Esse ano, as sessões eleitorais acessíveis passaram por uma nova avaliação para ampliar a oferta desse serviço. Com o resultado, o Ceará registrou um aumento de mais de 50% no número das sessões acessíveis na comparação de abril de 2026 e o período do pleito.
uma novidade que nós temos é a ampliação do número de sessões com acessibilidade identificadas no nosso cadastro eleitoral. Então, nós priorizaremos nesses espaços, as vistorias fizeram uma avaliação, os cartórios eleitorais fizeram uma avaliação por ocasião das vistorias mais qualitativa e a gente conseguiu ampliar para quase 15 mil o número de sessões com acessibilidade, aí de um universo de pouco mais de 25 mil. Então, a gente tem aí em torno de 58%. Quem ainda deseja mudar a sua sessão eleitoral tem tempo para solicitar a transferência. O pedido pode ser feito de forma online. O prazo segue até o dia 20 de agosto por meio da solicitação realizada no site do TRE. O eleitor ou a eleitora que sabe que não está votando num local com acessibilidade poderá ainda solicitar para esta eleição até o dia 20 de agosto, por meio da transferência temporária, uma alocação para votar numa sessão, num local e numa sessão com acessibilidade já esse ano. A inadimplência no Ceará perdeu força em junho, depois de meses de alta. O crescimento no número de consumidores com dívidas caiu 73% em relação ao mês de maio, segundo a FCDL Ceará e o SPC Brasil. Mesmo assim, as dívidas com instituições bancárias ainda concentram quase 60% dos débitos no estado. Dados da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará, em parceria com o SPC Brasil, apontaram que o avanço anual da inadimplência caiu de 6,7% em maio para 1,8% em junho. O resultado reforça uma tendência de desaceleração observada desde março. O levantamento também mostrou que o valor médio das dívidas por consumidor chegou a R$ 4.767. Para especialistas, a desaceleração é um sinal positivo, mas o cenário ainda exige cautela e educação financeira. Esses indicadores da FCDL, dessa redução da inadimplência, que mostram uma queda considerável, e isso é reflexo de educação financeira das pessoas. Como é que a federação analisa? Infelizmente ainda não é educação financeira, porque o universo de devedores, eles estão ali por falta justamente de uma educação financeira, de uma consciência na hora da compra. E às vezes quem está me ouvindo, para me criticar, pode até dizer que somos nós, os comerciantes, que forçamos as vendas nas campanhas que fazemos de divulgação dos produtos, com estimulação da compra, oferecendo parcelamentos, prazos, mas não é com esse propósito. A gente quer primeiro que o consumidor satisfaça a sua necessidade adquirindo aquele produto. Este é o nosso trabalho, porque eu não quero vender para não receber. Mesmo com a redução no ritmo de crescimento dos negativados, as dívidas em atraso ainda aumentaram 7,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Outro dado que chama a atenção é a reincidência de 91% dos consumidores negativados, que haviam enfrentado restrições de crédito nos últimos 12 meses. A pesquisa diz que 91% dos inadimplentes são reincidentes. Quer dizer, não tem novato aí nesse universo. Já são pessoas que são inadimplentes, que certamente negociaram, fizeram uma renegociação e que voltaram para o campo da inadimplência. Então, sobram aí 9% de novatos, que são aqueles que não estavam nesse patamar da inadimplência. Esses novatos, são os primeiros a quererem fugir desse estágio. Segundo os especialistas, a principal orientação é evitar o uso do cartão de crédito. Desta forma, cada cliente vai evitando dívidas a longo prazo, fazendo com que elas diminuam gradativamente. A inadimplência no Brasil, infelizmente, ela é histórica. Então ela está crescendo, ela continua crescendo, e isso é um padrão já há muitas décadas, só que esse último dado revelou que está crescendo a um nível menor, ou seja, cresceu menos do que nos períodos anteriores. E um fato que é de destaque nessa situação é de que boa parte desse crescimento foi alavancado por famílias reincidentes, ou seja, famílias que estavam já inadimplentes com algum outro tipo de dívida e que estão contraindo novas dívidas. A orientação é que o consumidor acompanhe de perto o orçamento, evite compras por impulso e utilize o crédito de forma planejada. Assim é possível reduzir o risco de endividamento e manter a saúde financeira em dia. O uso do cartão de crédito ele deve ser condicionado a situações de extrema necessidade, quando você precisa de fato de um bem com urgência e não há o dinheiro no seu saldo para você adquiri-lo. Então, nesse caso, deveria ser o único caso
de uso do cartão de crédito. Nas demais situações, nós recomendamos sempre aquela velha prática ali dos nossos avós, dos nossos pais, de ir juntando dinheiro e comprar ele à vista. Você até mesmo consegue um desconto. E as crianças atendidas pelo Espaço Evoluir tiveram um dia de lazer, aprendizado e integração na cidade Mais Infância. Essa programação, ofereceu atividades recreativas em um ambiente voltado ao desenvolvimento infantil, reforçando a importância do brincar como ferramenta de inclusão, convivência e formação. Vanessa é mãe de Valentina, que é paciente do Espaço Evoluir. Ao longo desse período de acompanhamento, a pequena evoluiu bastante. Valentina, ela melhorou em questão da comunicação, né? Ela melhorou em questão de comportamento também. Ainda tem algumas coisas para ser trabalhada referente a isso, mas eu posso dizer que ela melhorou bastante, né? Até na escola também. E aí o Espaço Evoluir está evoluindo, né? Conforme o tempo vai passando, as coisas vão se encaixando. O Espaço Evoluir é um equipamento da Casa do Povo com o objetivo de atender e melhorar a qualidade de vida dos filhos dos servidores da Câmara Municipal. A gente vê avanços de fala, avanços no desenvolvimento, avanços na troca familiar. Então a gente vivencia isso diariamente no espaço. Valentina e outras crianças atendidas pelo Espaço Evoluir da Câmara de Fortaleza fizeram uma visita especial. Através de parceria com a Secretaria da Proteção Social do Governo do Estado, as crianças e suas famílias tiveram uma tarde de muita diversão na cidade Mais Infância. É um mês de férias, no qual as famílias e as crianças querem quebrar um pouco a rotina. Então é isso que a gente está proporcionando hoje, o Espaço Evoluir, saindo um pouco daquele espaço fechado para vir para um espaço tão mágico, tão divertido e no qual as crianças estão aproveitando, estão todas soltas, curtindo. Então é isso que o espaço também proporciona. Um momento de ludicidade, um momento de desenvolvimento, mas também firmando o nosso compromisso com o nosso calendário anual, firmando mais uma ação do espaço. O objetivo aqui no Centro de Eventos do Ceará, na cidade Mais Infância, é proporcionar uma atividade diferente para as crianças e famílias atendidas pelo Espaço Evoluir. Uma saída de rotina que faz toda a diferença no resultado do tratamento. Por aqui a experiência foi a melhor possível. Para a Valentina, um momento que jamais vai sair da memória. Não imaginava que era tão lindo, um ambiente apropriado para a criança, né? Realmente é um lugar onde tem a liberdade de se brincar, de se divertir, de ser criança como precisa ser criança, né? Então eu estou muito surpresa mesmo, porque eu não imaginava que era um lugar tão organizado, né? E bom, é isso, né? Os profissionais, eles estão ali para observar as crianças. E a gente sente esse acolhimento mesmo, não só para a criança, mas também os pais, né? Saber que o ambiente não é só para a criança, mas também os pais, eles têm o direito e a oportunidade de interagir com a criança também. Você sabia que o seu cérebro pode ser enganado pelos seus próprios olhos? E é por meio das ilusões ópticas. A prova está no Museu das Ilusões. Além de entreter o público com momentos lúdicos, interativos e divertidos, o museu traz conhecimentos sobre tempo, espaço e consciência. À primeira vista, um susto. Basta botar a cabeça para funcionar que você nota um significado em tudo. Estamos no Museu das Ilusões, uma atração e tanto, disponível no Shopping Iguatemi, Fortaleza. O Museu das Ilusões é um museu de ciências que ele é voltado para a ilusão de ótica, né? Então, está chegando aqui com novidades, já esteve aqui em 2022, né? E ele está vindo agora com novos cenários, também tem novas atrações também. Por aqui muitas atrações interessantes. Nesta colorida, por exemplo, não é possível notar o efeito na câmera aí que você está vendo. Mas se você vier aqui e olhar reto, a passarela em que a gente caminha vai girar muito, é difícil. Por esse ângulo, eu sou apenas uma pessoa muito pequena em cima de uma cadeira. Mas se eu fizer isso e passar para cá e o Robério for um pouquinho para o lado, vocês vão poder observar que a posição das coisas alteram em muito a nossa mente. Você vai ver que nem sempre você pode confiar naquilo que você está vendo, porque pode ser uma ilusão de ótica, né? Você vai ter a certeza que você é enganado pelo seu cérebro. São várias atrações, desde quadros, tem alguns painéis em 3D, nós temos também vários cenários, né? Nesta casa você pode ser gigante ou muito pequenininho.
depende da sua posição. Atração que os primos João e Arthur acharam um barato. O que é que você achou de ficar maior do que seu primo hoje aqui? Legal. O que é que você achou mais interessante no museu, João? Bom, é que eu comecei agora, a gente entrou agora, né? Mas em si, tudo. Muito legal, muito diferente do que você já viu? Sim. Eu tô achando muito interessante, sabe? Assim, tudo é interativo, é muito bom. O Museu das Ilusões está em cartaz no Shopping Iguatemi Bosque pelos próximos meses. Os ingressos podem ser adquiridos através das redes sociais ou de forma presencial. O Câmara Fortaleza Notícias com o que aconteceu na cidade e na Câmara de Fortaleza durante a semana termina aqui. Obrigado pela sua companhia e ótimo final de semana.